Uma boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo de número 18, e nós vamos fazer essa leitura de forma alternada, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar mais uma vez? Pai, como que nós carecemos de Ti, do auxílio do Teu Espírito, da Tua sabedoria, de um coração humilde, quebrantado, Deus, para expor as Santas Escrituras, ó Deus, num assunto tão sério, tão delicado, tão difícil de tratar nessa noite, ó Pai. Ó Deus, seja misericordioso para conosco nesta noite. Nos conceda graça, Deus. Nos conceda o Teu favor nesta noite para que o nosso coração seja confrontado pela Tua palavra, mas que não haja dureza de coração em nós, não haja rebeldia. Permita, ó Pai, permita que nós venhamos enxergar o que a Tua palavra diz que somos. Ajuda-nos, ó Deus. Nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê ousadia, intrepidez, coragem para falar aquilo que Tu queres, ó Deus, não aquilo que nós queremos. Quebranta o nosso coração, nos encha de humildade nesta noite. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, nós Te suplicamos, ó Senhor Jesus Cristo, que Tu operes em nós. Pai, nós Te suplicamos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém, eu não sei quantos de nós prestou atenção no último cântico que nós cantamos. Esse cântico deveria ser uma profissão de fé da nossa parte diante de Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um. E na força do Espírito Santo nós pagaremos esse preço para que nós sejamos um. Mas nós sabemos, irmãos, como é difícil amar. Como é difícil amar como as Escrituras nos ensinam. É muito fácil falar que nós amamos. É muito fácil falar que nós temos amor por alguém.
Porque muitos de nós ainda não compreendem, não entendem o conceito do amor bíblico, que não é meramente sentimento. O amor bíblico não é meramente sentir algo por alguém. É muito mais do que isso. Envolve compromisso, envolve abnegação, envolve dores, tem implicações sérias em amar. Nos custa caro amar. E diante do texto que nós lemos, nós temos aqui a seguinte pergunta: ódio ou amor? Qual desses nós evidenciamos na nossa vida? A princípio, todos nós vamos dizer: não, eu amo. Mas o que o nosso coração será confrontado nessa noite à luz do texto? Porque nós precisamos sair daqui convictos: ódio ou amor? Qual desses nós evidenciamos na nossa vida prática? Vou passar a estrutura do sermão para vocês entenderem, e depois então a gente esboça o sermão. 2 pontos como alguns subtópicos. Primeiro ponto: o ódio é a marca de pessoas sem Cristo. Ódio é marca de pessoas sem Cristo. E dentro desse primeiro ponto nós teremos aqui, com base no texto, o ódio de Caim, o diabo como supremo exemplo do ódio. O ódio fere, machuca mutuamente as pessoas, destrói pessoas. O ódio é pecado pessoal, é rebelião, é afronta ao ser de Deus. O ódio é a marca de um morto espiritual. Quem odeia ainda está morto espiritualmente. Segundo ponto: o amor é a marca das pessoas nascidas em Cristo. Somente alguém nascido em Cristo ama de fato e de verdade. Dentro desse segundo tópico nós temos: Jesus é o supremo amor, ou o supremo exemplo do amor de Deus. João nos apresenta Deus como a fonte do amor, o próprio amor. O amor une pessoas na vida prática, não machuca, não fere. O amor, por mais duro, por mais pesado que ele seja, ele une as pessoas. Amamos por causa do amor de Deus em Cristo. Nós somos levados a amar, movidos a amar, capacitados a amar, porque Deus nos amou em Cristo Jesus. E o último subtópico é: o amor evidencia nascimento espiritual. O amor é a maior evidência de que nós nascemos de novo. Então vamos trabalhar esses pontos. O primeiro deles: o ódio é a marca de pessoas sem Cristo. Por isso é que eu disse que todos nós diríamos que nós amamos. Mas veja o versículo de número 11, ele diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Desde o princípio. Essa é uma meta estabelecida por Deus desde os princípios, desde os primórdios, desde da eternidade, quando Deus planejou em criar a humanidade. Ele já havia pré-estabelecido, determinado que nós deveríamos amar uns aos outros. Ele diz: esta é a mensagem. Na primeira carta, quando nós trabalhamos o primeiro capítulo, João diz assim: olha, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos,
aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é sobre esta vida, é sobre essa vida eterna, sobre esse Deus que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, é sobre Ele que nós proclamamos e anunciamos, para que nós tenhamos comunhão com Ele, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, para que nós tenhamos um gozo completo. Essa é a proposta de Deus desde o princípio. Mas observem o versículo 12, ele diz assim: nós devemos amar uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então vejam bem, Caim foi a primeira pessoa a nascer nesse mundo pós-queda. Depois que o pecado adentrou no mundo, Caim foi a primeira pessoa a nascer. O seu ódio pelo irmão tipifica a malignidade do coração humano. Caim é aquela descrição que João faz, dizendo assim: você quer conhecer um ser humano no seu coração, na intimidade do seu coração, o poder que reina no coração de um homem sem Cristo? É só olhar para a vida de Caim. Por que que Caim matou o seu irmão Abel? Porque ele olha para Abel, e Deus diz assim: eu aceito as obras de Abel e não aceito as suas. O que impera no coração de Caim? Orgulho, inveja, orgulho ferido, rebelião contra Deus, não aceita não como resposta. A malignidade está no coração de Caim, e ele revoltado, se rebelando contra Deus, como ele vai querer demonstrar vingança para o próprio Deus, ou contra o próprio Deus? Ele mata aquele a quem Deus ama, ele tira a vida daquele a quem Deus ama, e ele vai matar o seu próprio irmão. Observem isso, olha, as pessoas não nascem neutras ou basicamente boas, e quando chega uma certa idade, ela faz a escolha: vou ser mal ou vou ser bom. Não é assim. A Bíblia é clara, muito clara nisso. O homem pós-queda, ele nasce mal, em delitos e pecados, mortos espiritualmente. O que reina no coração dele é malignidade, é ódio. Essa é a marca das pessoas sem Cristo. Essa é a marca do mundo. O mundo odeia. Eis a razão porque João descreve assim, falando as palavras de Jesus: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Isso é a marca do mundo. Isso é a marca do ser humano. O homem nasce com ódio no coração. Essa é a natureza de todo ser humano. As pessoas nascem nesse mundo no estado de mortos em delitos e pecado. Eles não decidem ser bom ou ruim depois que envelhecem. Pergunte o Rodrigo e a Júnia do que o Davi é capaz de fazer. Ele fica bravo, ele fica zangado. Ele pega pirraça, ele pega birra. Por quê? Quem ensinou? Quem educou assim? Nasce assim. Então, quando ele olha para o versículo 12, olha, nós não podemos amar segundo Caim, que era invejoso, né, orgulhoso, soberbo, porque não aceita. É orgulhoso por demais, é soberbo por demais. O pecado impera no coração dele. Então, o que João está dizendo é: as pessoas precisam nascer de novo em Cristo. Porque senão nunca vão poder amar de fato e de verdade. Amam nesse conceito mundano de amor. Acham que amar as pessoas é simplesmente ajudar pessoas, socorrer pessoas. Nós estamos passando por um estado de calamidade no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde as pessoas perdem tudo, perdem pessoas, entes queridas, pessoas perdem suas casas, pessoas estão desabrigadas, pessoas estão necessitadas. E milhões de pessoas ajudam e se dispõem a ajudar e mandar mantimentos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Conforme João, ainda que você faça todas essas coisas, se você não é capaz de repreender essas pessoas no Evangelho e confrontá-los pecado delas, ainda que você mande todos os bens para ela, isso não é amor. Isso chama assistencialismo.
Isso chama socorrer alguém que passa por uma necessidade. Mas isso não é amor. Você precisa fazer isso, mas você precisa fazer mais do que isso. Nós precisamos levar o evangelho a essas pessoas e confrontá-las e mostrar que as pessoas que estão sem Cristo, elas estão no mundo, elas têm a marca do mundo, que é o ódio, e elas precisam ser confrontadas, direcionadas, conduzidas ao evangelho, à salvação em Cristo Jesus. O versículo 12 e o versículo 15 nos ensina que o diabo é o exemplo supremo do ódio. E é interessante que ele usa a expressão, a marca para Caim que ele usa, é a mesma que é desde o princípio para o diabo. Em João 8,44 fala que o diabo é assassino desde o princípio. E qual é a marca que ele usa para Caim? Olha, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Versículo 12. Por que ele fez isso? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram obras boas. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pastor, mas eu não odeio. Nós vamos ver aqui algumas formas daqui a pouco do que é ódio. O que é o ódio? Porque a gente diz que não odeia pessoas, mas na prática nós odiamos as pessoas. Então ele mostra claramente, olha, Caim era do maligno. O ódio encontra sua fonte no próprio diabo. Nutrir o ódio é se opor a Deus, alimentar o ódio. Então o ódio não é simplesmente dizer assim, eu odeio alguém. É muito mais do que isso. Não é mero sentimento de raiva. Preste atenção nisso, olha, ódio é inveja, indiferença, desprezo, insensibilidade com o bem do próximo, com a condenação do próximo, com a salvação do próximo. Então, ser indiferente com alguém, tratá-lo com desprezo, ignorá-lo, fazer de conta que ele não existe, passar de um lado e olhar para o outro, isso é ódio. E João está dizendo que isso é assassino. E quem é assassino desde o princípio é o próprio diabo. E não é por poucas palavras que Jesus, usando o Evangelho, capítulo 8 de João, versículo 44, ele diz assim, vós sois filho do diabo e vós quereis satisfazer os desejos do diabo, que é vosso pai. E ele está dizendo, olha, nutrir esse ódio é exatamente se opor a Deus e se aliar ao próprio diabo. Eu tentei fazer uma definição aqui de ódio, não é? Eu disse assim, olha, precisamos ser rápidos em julgar nossos próprios corações e atitudes egoístas. Então, eu tentei definir ódio mais ou menos assim, ódio é a plenitude do egoísmo de pensar plenamente e somente em si mesmo. Preste atenção nisso, eu vou repetir, olha, ódio é a plenitude do egoísmo de pensar plenamente e somente em si mesmo. Pouco me importa o que aconteça com você. Não faz a mínima diferença a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua luta. Se você é rico, se você é pobre. Para mim você nem existe. A única coisa que me interessa é meu bem-estar, é a minha vida, é meu ser. Se eu estou bem, se eu estou salvo, se eu estou seguro, se eu tenho vida eterna, se eu tenho condições financeiras, se eu moro bem, se eu vivo bem, o resto não me importa. O ódio fere mutuamente as pessoas. Veja o versículo 12. Ele diz aqui, olha o que o ódio de Caim fez. Matar o seu irmão. Por que ele matou? A pergunta é assim, por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram boas. O que isso significa? Inveja. Inveja. Inveja é expressão de ódio. Ele matou Abel porque as obras de Abel eram boas. Olha a razão pela qual ele matou Abel. Você é capaz de dizer sim, eu não tenho inveja. Eu não sinto inveja de ninguém.
Eu nunca tive inveja de ninguém. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E a razão pela qual ele mata é porque ele tem inveja. O ódio se torna indiferença, causando separação e distância nos nossos relacionamentos. Às vezes nós olhamos para uma igreja evangélica e vemos pessoas distanciadas, pessoas que não se relacionam, pessoas que não se comunicam, pessoas que deixam de frequentar trabalho, não participam de tal trabalho, participam de outro trabalho, não participam do outro. Por causa do ódio, por causa da indiferença, por causa da raiz de amargura, porque tem decepções no coração. Nós temos o conceito de que amar pessoas é amar pessoas boas, é amar pessoas que são prazerosas em nos atender tudo quanto nós queremos. Amar pessoas são aquelas pessoas que não nos dizem não, que não nos confrontam olhando no olho. Nós amamos pessoas assim. Nós não queremos pessoas que nos confrontam. Vocês já perceberam que na nossa geração agora, a gente, para falar as coisas, a gente precisa pisar em ovos? Como é que eu vou falar? Como que eu vou falar? Qual o temperamento que eu vou usar para falar? Se você fala duro, você é agressivo. Você é muito bravo. Não podemos falar. Não podemos corrigir, não podemos exortar. As pessoas estão correndo disso. As pessoas não querem ser exortadas. Elas não querem ser corrigidas. Porque se você fizer isso, você não faz parte mais do ciclo do meu amor. Porque você me confronta. O ódio fere mutuamente as pessoas. O egoísmo e o ódio se tornam assassinos. Ou são transformados em assassinatos. Nós matamos as pessoas da nossa vida. Lembra quando você deixou de ir num trabalho na casa de um irmão, porque você sabia que outro irmão iria lá? E você disse, eu não vou. Ah, é na casa do irmão? Não vou. Lembra quando você fez isso pela última vez? Às vezes você deixa de participar da obra do Senhor porque alguém está lá. E é alguém que eu não gosto, que eu tenho inveja. Não é ódio, é outra coisa, pastor. Não é ódio. Mas ele diz assim, olha, precisamos ver a nossa própria raiva egoísta como hedionda, como maligna e arrancar essas raízes do nosso coração. Ele diz, se você trata alguém com indiferença, se você tem inveja, se você tem discórdia, contenda, ciúmes, você é um assassino. Isso é marca de alguém que não nasceu em Cristo. Isso é marca de alguém que pertence ao mundo, que é filho do diabo e não é filho de Deus. É só você voltar ao capítulo 3, a partir aí do versículo 7 ao versículo 10, você vai ver João falando. João está dizendo assim, por isso manifestou a morte de Cristo, a obra de Cristo, para destruir as obras do diabo. E nisso você sabe quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. A própria Escritura diz isso, não é o pastor Jorge. Então nós precisamos ver a nossa própria raiva egoísta, como hedionda, maligna, e arrancar isso da nossa própria vida. Não finja que você não goste de alguém. Não finja que você não tem inveja, que você não tem ciúme, que você não deixa de participar por causa de alguém, que você não envolve por causa de alguém. É preciso. Vejam, ele coloca aqui, olha, o ódio é pecado pessoal, é rebelião contra Deus. Versículo 12, olha, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que ele assassinou? Porque Deus disse assim, Abel, as tuas obras serão recebidas, a tua oferta foi recebida como aroma suave perante mim, mas a de Caim eu rejeito. Quem sabe no coração de Caim a vontade dele era matar Deus. Mas eu não consigo. Eu não consigo atingir Deus. E eu preciso chegar até Deus. E como eu chego até Deus? Eu mato aquela pessoa que Ele ama.
E às vezes, irmãos, na vida prática, é o que nós fazemos com os nossos irmãos, porque estamos em rebelião contra Deus, nós estamos em pecado contra Deus. Porque quando você deixa de vir, quando você deixa de participar, quando você deixa de conversar, quando você deixa de reconciliar, quando você deixa de perdoar, de pedir perdão, de voltar atrás, você está expressando ódio. Isso é pecado. Embora o ódio possa ser dirigido a outras pessoas, mas na verdade, na última instância, o nosso ódio é para com Deus. Você às vezes estranha irmãos, nós estranhamos irmãos, às vezes magoamos pessoas. Qual é a explicação que a gente dá para as pessoas? Olha, eu estou passando por um problema aí, as coisas não estão acontecendo como eu queria, e eu estou nervoso e eu acabei desabafando em você. Você está revoltado com Deus. Aquilo que você sonhava, aquilo que queria, não aconteceu como você queria, como você sonhava. E aí você desabafa em alguém, mas em última instância, é rebelião, é pecado para com o próprio Deus. E João vai dizer assim, olha, essa marca de morto espiritual é de alguém que não ama, alguém que não nasceu de novo. Versículo 14 e 15 é muito claro nisso, ele diz, olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Essa expressão, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, não é meramente conhecimento. Não é meramente ouvir isso, ou ver escrito lá na Escritura, olha, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Não, nós já sabemos, nós experimentamos, nós vivenciamos, nós não estamos mortos espiritualmente, nós nascemos de novo. Como que você sabe? Porque eu amo as pessoas. E eu não amo pessoas boas, eu amo pessoas difíceis, pessoas que me afrontam, pessoas que me atacam. Eu amo por causa de Cristo. Mas ele vai dizer, uma pessoa cuja vida é marcada pelo ódio, evidencia a falta de Cristo em sua vida. Quem não consegue amar aquilo que é duro, aquilo que é difícil, é porque não nasceu de novo ainda. Não sabe o que é ser nova criatura. João não está dizendo aqui em momento algum que alguém que cometeu algum assassinato não será salvo. Não é nada disso. Ele está falando muito mais do que isso. Ele quer nos ensinar que existem coisas que nós precisamos compreender à luz da Escritura. Existem pessoas que se dizem evangélicas, são crentes, professas, batizados, mas que têm uma vida marcada por egoísmo, inveja, ciúme, contenda e ódio. E você sabe disso. Você conhece pessoas na igreja que são sobrecarregadas de inveja, de ciúme, de ódio. Você já ouviu? Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo para você assim, eu não vou convidá-la para o meu aniversário, nem pelo aniversário do meu filho, porque quando foi o dela, ela não me convidou. Você já ouviu isso? Eu sei que você já ouviu. E outras coisas mais dessa linha de pensamento. Coisas que nós fazemos na vida prática. O que ele está dizendo? Alguém marcado por um padrão de egoísmo, inveja, ciúme, contenda e ódio, permanece morta. Ela não nasceu de novo. Ela se encontra morta espiritualmente. Ele vai dizer assim, olha, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não tem escapatória. Como crentes, nós temos que combater o ódio que deriva do nosso próprio orgulho, da nossa própria inveja, da nossa própria soberba. De não olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, eu sou isso aí. O Senhor sabe que eu sou isso aí. E quando o Senhor me amou, eu era isso aí mesmo. O Senhor sabe, o Senhor me conhece muito bem. O Senhor sabe a depravação do meu coração, da minha mente. O Senhor me conhece profundamente. E eu não preciso me esconder de Ti. Porque o Senhor me amou nessa condição. Para me transformar. Para me dar um novo nascimento. A vida eterna. Então aí nós vamos para o segundo ponto, que é, olha, o amor é a marca das pessoas nascidas em Cristo. Capítulo 3, versículo 16, João diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ele está dizendo, olha, nós conhecemos o amor. Como? Nisto o quê?
Como que nós sabemos o que é amor? Como que nós entendemos o que é amor? Nisso, olha, nesse Cristo que foi à cruz e morreu por nós. Esse Cristo que foi à cruz e recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele nos amou de maneira tal, Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, sendo nós depravados, sendo nós inimigos desse Deus. Ele nos amou. Ele disse, é nisso aí que nós sabemos que Deus nos amou. É ali que nós conhecemos o que é amor. É ali que nós sabemos o que é amor. Vejam aqui essas observações. A forma que Jesus nos amou. Ele nos amou de forma incondicional, de modo imensurável, incomparável. Efésios 2:4. Ele disse, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. As pessoas que Jesus amou, pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, totalmente depravadas, corrompidas, cheios de ódio no coração, inimigos de Deus, desafeiçoados de Deus. Esse é o tipo de pessoa que Jesus amou. E quem é que nós queremos amar na vida prática? As pessoas que nos tratam bem. Mas ele está dizendo, olha, nisso nós conhecemos o que é amor. O que é amor? Amar pessoas pecaminosas, amar pessoas difíceis, amar pessoas insuportáveis, amar pessoas que erram, que são frágeis, que são pecadoras. Nós temos que amar. É isso que João está dizendo. Amor é uma marca de alguém que nasceu em Cristo. O nosso amor não é fundamentado em nós, mas no próprio Deus. O propósito pelo qual Jesus me amou e amou você. Por que Jesus me amou? Por que Ele te amou, sendo nós pecadores? Paulo escreve isso em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Ele nos predestinou, Ele nos amou, para nos fazer a imagem e semelhança dEle, a razão pela qual Ele nos tira do império das trevas, a razão pela qual Ele nos ama nessa condição. Ele nos tira de lá, Ele nos transporta para o seu reino, para nos moldar, para nos lapidar, para nos conformar à imagem e semelhança dEle. Ele está dizendo assim, eu vou tirar você dessa depravação total, e eu vou moldá-lo e transformá-lo à minha imagem, a minha semelhança, e você vai amar como eu amei. João vai dizer isso, que esse Deus é a fonte desse amor. Capítulo 4, versículos 7 e 8 dizem assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amor não é meramente sentimento, gente. Amor é muito mais do que sentimento. Sabe o que é amor na definição de João? Amor é a presença de Deus em nós, é Deus habitando em nós. Não é mero sentimento, não é sentir algo por alguém, é viver o próprio Deus, é fazer aquilo que Deus fez por nós, é expressar o próprio Deus na nossa vida. Ele está dizendo, olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele não é a fonte do amor, Ele é o próprio amor. Então amar é ter a presença de Deus em nós, Deus habitando em nós. Nós temos que viver isso e expressar isso. Capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, olha, quem não ama, não conhece a Deus. Olha, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está dizendo assim, nós temos que socorrer, nós temos que atender às necessidades? Temos, é dever nosso. Se temos os recursos, se Deus nos deu os recursos, é para que a gente possa socorrer as pessoas necessitadas e devemos socorrê-las, mas não para ser salvo, não para conquistar a salvação de Deus.
Nós socorremos e atendemos os necessitados, porque já fomos salvos, já fomos amados por Ele. Ele já nos comprou na cruz e pagou cada um dos nossos pecados. E é isso que João vai nos mostrar aqui. Versículo 16 e 17. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus mostrou o seu amor dando a sua própria vida a cada um de nós. O que Jesus fez por nós, irmãos, não foi levar uma cesta básica para nós. Não foi encher o nosso armário, a nossa conta bancária. Ele nem nos prometeu isso. O que Jesus fez por nós foi: eu vou dar a minha vida no seu lugar lá na cruz. Eu vou para a cruz e vou sofrer a ira de Deus contra o seu pecado. Eu vou suportar a ira e o castigo de Deus. Vou satisfazer a justiça de Deus. Eu vou pagar a sua dívida para que Deus possa olhar para você por causa da minha obra e te declarar justo e perdoado. Então é muito mais do que assistir, não é? É colocar a vida em jogo. É comprometimento. É abnegação. É cuidado. É socorrer, é salvar, é preocupar muito mais do que a vida física, é preocupar com a vida física, mas também com a vida espiritual, com a vida eterna, para não ser condenado, para não ser lançado no inferno. Esse é o amor. Jesus nos ama assim. Agora veja bem, irmãos, esse é um ditado difícil para nós. Veja bem, seja honesto. Você daria a sua vida por algum irmão desta igreja? Pense nisso. Você daria a sua vida por algum irmão desta igreja? João fala disso da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária. É fácil dizer que você daria a sua vida pelos irmãos. É fácil falar isso. O grande problema é que nós não estamos fazendo isso no dia a dia. É até fácil a gente colocar um dinheiro, né, na mão de alguém e comprar um medicamento para ele. O difícil é amá-lo, conviver com ele, relacionar com ele, quando ele nos feriu, quando ele nos causou dano, quando ele nos traiu. Aí a gente não consegue amar, porque nós não entendemos o que é amor. Jesus amou de forma incondicional. Ele amou pessoas que o odiavam. João diz isso no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Não quiseram nada com Cristo. Lembram em Atos, quando é dito assim: quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Eles: Barrabás, mate Jesus. Jesus amou essas pessoas, porque em Atos 2, Pedro está dizendo assim: vocês mataram o autor da vida. Vocês foram capazes de tirar a vida daqueles que veio amá-los, morrer em vosso lugar. E quando ouvir o sermão, a partir do versículo 37, ele vai dizer: ouvindo eles isto, compungiu-se-lhes o coração, e eles perguntaram aos apóstolos: o que nós vamos fazer? Nós matamos o autor da vida. Nós preferimos Barrabás. É muito fácil falar que a gente ama. O autossacrifício nunca é conveniente a nós, irmãos. Nunca. Tem implicações, tem dores. O amor une as pessoas através de ações práticas de autossacrifício. Mas observem isso, olha, somos unidos por bons costumes, não pelo amor. Nós somos unidos, nós chamamos irmãos porque nos é conveniente. Você me trata bem, eu te trato bem. Você me recebe na casa, eu te recebo na minha casa. Eu te dou carona, você me dá carona. Eu viajo com você, você viaja comigo. E aí nós nos amamos. Não há autossacrifício.
Nós não estamos dispostos a nos sacrificar, a dar a nossa vida pelo irmão, olhar no olho dele, cara, você me matou, você me atacou, você me prejudicou, mas há algo de Deus em mim, a presença dele em mim, que me faz te amar, que me leva a te amar, que me leva a te perdoar, a te pedir perdão, a voltar atrás, a reconciliar, a de fato me humilhar, abandonar a inveja, abandonar o orgulho e deixar tudo isso de lado para amar exatamente como Cristo te amou. Mas isso é algo que amor é a marca de pessoas nascidas em Cristo. Um ser humano normal não é capaz de fazer isso. Ele não tem essa dádiva de Deus. Você pode até dizer assim, pastor, mas no mundo das pessoas que não têm Cristo, existem pessoas boas, pessoas que amam. Não tenho dúvida disso. Isso chama graça comum de Deus. O mundo só não está muito pior do que é, porque a graça de Deus retém os pecadores. Ela freia os pecadores, ela domina esses pecadores, porque se não fosse a graça comum de Deus, nós já teríamos todos sido destruídos um pelo outro. Lembra daquele dia quando alguém te magoou, te causou uma depressão, te causou alguma angústia, um dano, e você olhou para ele assim: se eu pudesse, eu o matava. Você lembra disso? Você sabe quando isso aconteceu com você. E às vezes com um membro de sua família. Você olhou para ele com ira nos olhos e disse assim: se eu pudesse, eu daria fim, eu acabaria com ele. Eu estou dizendo que todas as pessoas sentem isso? Não, irmãos. Eu estou dizendo que há pessoas boas no mundo porque a graça comum os detém, o retém e o refreia. Porque senão o mundo estaria muito pior do que está. Vejam bem, olha, nós precisamos exortar as pessoas, nós precisamos educar pessoas, corrigir pessoas, repreender pessoas, para que elas tenham a salvação, para que elas conheçam o caminho da vida eterna. Mas como eu disse, como é difícil falar. Nós estamos com medo de falar, nós estamos com medo de repreender, corrigir, porque as pessoas não aceitam. Então amar tem implicações, tem dores, tem perdas. Às vezes você fala a verdade com alguém no anseio de que ele entenda, e ele passa a te odiar. Ele se torna o seu inimigo número 1. Mas eu te digo uma coisa, à luz das Escrituras, nunca deixe de falar com ele, nunca deixe de exortá-lo, nunca deixe de corrigi-lo. Porque é o único meio para ele retornar à presença de Deus, para ele voltar. Amamos, porque Deus nos amou primeiro. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Se o amor de Deus demonstrado na cruz permanecer no seu coração, se você é nascido de Deus, você é nova criatura, você vai expressar esse amor. Isso é marca evidente na sua vida. João está dizendo, olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele fez a obra primeiro, Ele nos deu um novo nascimento, Ele nos regenerou, por isso é que nós amamos como Ele. É evidência. Se você está com pouco amor, pare e pense, o que foi que Cristo fez por você? Por que você tem tanta dificuldade para amar inimigos, pessoas que te atacam, pessoas que te ferem, que te machucam? Jesus nunca nos pediu para amar alguém que nos ama. Ele diz assim: ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Esse é o padrão dele. Nosso padrão é egoísmo. Nosso padrão é voltar à nossa natureza pecaminosa. Lembra do credor incompassivo? A parábola que Jesus conta. Alguém devia ao rei uma fortuna incalculável. E ele chegou para o rei e falou assim: rei, tenha misericórdia de mim. E o rei diz assim: terei misericórdia de você. E toda a sua dívida é cancelada. Pega a sua família e toque a vida. E quando ele voltava para casa, no meio do caminho, ele encontrou alguém que o devia. Quem sabe 1/1000 daquilo que ele devia para o rei. E o que ele fez?
queria enforcá-lo, queria matá-lo. E o rei diz assim: chama aquele credor incompassivo, que eu vou mostrar a ele como se ama. E vocês sabem o final da parábola. Amados, se Deus nos amou, nós também devemos amar o nosso irmão. Por quê? Porque o amor evidencia nascimento espiritual. Olha o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como eu disse, isso aqui é experiência, é vivência, é vida. Você não consegue às vezes nem compreender. Fala assim: gente, olha, um dia desse o presbítero Dai me atacou, me afrontou, me humilhou, me desprezou. E eu não consigo compreender como eu ainda amo. Como eu consigo perdoá-lo? Como eu não consigo guardar a mágoa dele? Ressentimento. Eu tenho que entender, é fato, é evidência então que eu já passei da morte para a vida. Isso é algo de Deus, isso é a presença de Deus em mim, porque eu mesmo, de mim mesmo, não sou capaz de fazer isso. Enquanto ser humano eu não tenho condições de viver isso. Tem que ser evidência de que eu passei da morte para a vida. Tem que ser evidência de que Ele me resgatou do império das trevas. Ele tirou meu coração de pedra e me deu um coração de carne. Ele me deu um novo nascimento. Ele me fez nova criatura. Ele me habilita, Ele me qualifica a esse amor, a esse perdão, a reconciliação. Não há dificuldades, não há barreiras de encontrar um com o outro e olhar no olho e dizer assim: cara, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou decepcionado, você me destruiu, mas eu te amo, eu não sei como. Eu consigo te perdoar, eu consigo não guardar mágoas e ressentimento de você. E ele diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos, porque aquele que não ama permanece na morte. Então, amor evidencia nascimento espiritual, novo nascimento, obra de Deus na nossa vida. É evidência de que Deus fez algo sobrenatural em nós. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus. Estamos sendo conformados, transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele nos tornará a imagem e semelhança dele. Se você não deseja ser incomodado, se você não tem disposição para sacrificar a si mesmo e os seus bens, para amar o irmão, de fato e de verdade, você precisa examinar a si mesmo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é expressar palavras de sentimento, é de fato amar. Expressar cuidado, abnegação, disposição de sacrifício, de sofrer o dano, de aguentar a pancada e de amar. Se você provou o amor de Deus em Cristo Jesus na cruz, a sua vida tomará uma nova direção. Como Paulo nos ensina em Colossenses 3, no versículo 5, ele diz assim, no primeiro versículo ele diz: se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Aí o versículo 5 diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena, que é ira, discórdia, inveja, contenda, ciúmes. E ele vai dizer a partir do versículo 8, 9 e 10, você precisa se despir do velho homem, você precisa se despojar do velho homem, você precisa se revestir do novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Deus. E no versículo 12 ele vai dizer assim, você precisa se revestir de ternos afetos de misericórdia, de longanimidade, de bondade, de mansidão e de domínio próprio, como um eleito de Deus. São evidências. Concluindo com implicações e aplicações para a nossa vida, irmãos. Quais são as implicações diante de tudo isso que nós ouvimos? Como que isso implica na sua vida, na minha vida? Primeiro, Jesus nos amou até a morte de cruz, para nos moldar à imagem e semelhança dele. Ódio não é padrão de Jesus Cristo.
Ódio é marca, é padrão de alguém que está morto espiritualmente. Não pertence a Cristo. E Cristo morreu na cruz por você e por mim, para nos moldar, nos conformar à imagem e semelhança dele. Segunda implicação, ou evidenciamos o ódio, ou evidenciamos o amor. Se não amamos, se não evidenciamos o amor na vida prática, estamos mortos espiritualmente. É a Escritura que diz isso, não é o pastor Jorge. Não é ensinamento do pastor Jorge. Não é teoria do pastor Jorge. É a Escritura. Portanto, o ódio é marca de pessoas sem Cristo. E o amor é a marca de pessoas que nasceram em Cristo. Qual é a aplicação para a minha vida e para a sua vida? Como que nós aplicamos isso ao nosso coração? Primeira aplicação: abandone todas as formas de ódio em sua vida. Comece a pensar um pouquinho sobre isso. Abandone todas as formas de ódio em sua vida. Como? Segundo, dê evidências de que você não está morto espiritualmente. Como é que você então tem outras formas de ódio? Então você deve fazer o que? Olha, você não está morto espiritualmente. Então primeiro, ame, perdoe, se sacrifique, procure as pessoas, reconcilie com as pessoas, se arrependa, abandone a inveja, a indiferença, a frieza e os ciúmes. Aplica isso na sua vida. Ódio ou amor? Qual desses nós estamos evidenciando na nossa vida prática? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua grande misericórdia para conosco. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que adentrou esse templo nesta noite. Agradecemos ao Senhor por trazê-los e dar a eles a compreensão da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que a Tua misericórdia nos assiste, ou nos assista em nossas fraquezas, em nossas limitações, e nos ajude, ó Deus. Seja compassivo, seja longânimo para com cada um de nós. Nós imploramos a Ti. Rogamos ao Senhor que nos abençoe no decorrer desta semana, nos guardando, nos abençoe graciosamente. E nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Pai.